Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. Quantos conhecem de cor esse versículo? Vamos recitar então, na versão aí que eu acredito que estejam a maioria, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vamos recitar então? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? E o que nós vamos falar, fala um pouco sobre a conversa que Jesus teve com Nicodemos, e aí chega num tal ponto que fala essas palavras que nós acabamos de recitar, que diz: a isso respondeu Jesus: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Tenho certeza que é um dos versículos mais conhecidos de toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, e algumas pessoas dizem que é o coração da Bíblia, é o centro, é o cerne, e que daqui partem o restante de todos os outros conhecimentos a qual Deus tem para a vida do homem. E realmente João 3,16 é um versículo que todos nós conhecemos de cor, se não todos, mas a maioria, inclusive recitamos aqui, tenho certeza que os irmãos em casa também o conhecem. Porém, de tanto conhecer, ou quem sabe de tanto achar que conhecemos, às vezes não damos a devida importância para esse versículo. Eu tenho certeza que se eu perguntar, até crianças aqui saberão me recitar esse versículo. Agora, entender a profundidade do que esse versículo quer dizer, o apóstolo Paulo fala que era para nós, os santos, reunidos, tentarem entender, usando as medidas geométricas, qual era a largura, a altura, a profundidade e a altura do amor de Deus para com a minha e com a sua vida. Vira aí agora para livro de Efésios, carta escrita pelo apóstolo Paulo a Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 17. Diz algo interessante. Carta ao apóstolo Paulo, escrita para os Efésios, para o povo de Éfeso, capítulo de número 3, versículo 17, o apóstolo Paulo escrevendo, diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos, ou seja, com a igreja, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O apóstolo Paulo nos encoraja, nos adverte a estarmos juntos, reunidos com todos os santos, para entender a dimensão da grandeza do amor de Deus. Porém, ele mesmo diz aqui, que no versículo de número 19, que esse amor de Cristo excede todo entendimento. Então, como podemos entender algo que excede o nosso entendimento? E aí, quando nós lemos João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, ficamos presos e interessante que falamos de tal maneira, de forma tal, não tem palavra para expressar, não tem escrita que fale qual de tamanho é esse amor. O próprio apóstolo João escreve que não tem palavras para descrever esse amor, porém Paulo nos adverte, Paulo nos incentiva a tentar entender esse amor. E eu falei: Deus, é para tentar entender ou não é para tentar entender? Porque se não tem entendimento, eu vou tentar, mas não vou conseguir. Mas parece que o que Paulo quer dizer é que precisamos interessar por esse assunto. Nós, quanto santos, como salvos, enquanto crentes em Cristo Jesus, o que Paulo quer dizer é que precisamos de entender qual é o tamanho do amor de Deus por mim e por você. O que nós não podemos é saber esse tamanho, mas de que forma, como que Deus se revelou para o homem e como Ele nos amou é possível, a Bíblia nos explica. Agora, o tamanho de Deus, o tamanho do amor de Deus, o próprio apóstolo Paulo diz que não terá entendimento.
E eu, lendo sobre esse versículo, algo me chamou a atenção. E eu entendi que o apóstolo Paulo, querendo usar a largura, a medida, o tamanho, ele tentou encontrar qual que era o tamanho, tenho certeza, mas também não conseguiu. E nos adverte para juntos, eu e você, como estamos aqui agora, estudando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, para que nós buscássemos isso, entender essa profundidade, essa altura, essa largura, quanto que é esse tamanho do amor de Deus. E eu comecei a pensar, e descobri que o amor de Deus, ele não tem causa. O amor de Deus é incausal, se existe essa palavra. Ele não tem causa, porque a procedência do amor de Deus é Deus, e Deus é tudo. Não tem como eu definir o que é Deus. No meu primeiro dia de aula lá no CEBEND, o professor pergunta: o que é Deus? E a turma começa a responder, cada um teve a oportunidade de falar, e todo mundo começou a falar os atributos de Deus. Deus é justo, Deus é bom e tal. E eu falei assim, mas a pergunta dele não deve ser para isso, ele não está perguntando para isso, porque isso com certeza muitos aqui saberiam. Mas por que esse professor está perguntando? E quando chegou na minha vez, eu falei assim, o que é Deus? Eu falei, Deus é tudo. Pensei, essa é a melhor resposta que eu tinha na ponta da língua, porque eu sei que Deus é justo, mas ele é outras coisas também. Então o amor de Deus, ele é incausal, porque a procedência é de Deus. A Bíblia fala que Deus é amor. Se ele é amor, ele é tudo. E o amor dele, se ele é amor e Deus é tudo, então o amor de Deus é tudo. Ele preenche o universo inteiro. Por isso que o apóstolo João não teve palavras para descrever qual era o tamanho de amor de Deus para a vida de um santo, de um crente, daquele que Deus salva. Porque o universo não tem como se medir. Deus instrui o salmista a falar que não tem como medir o universo, não tem como falar quantos centímetros tem as coisas, não tem. E se Deus é tudo, Ele é muito mais até do que o universo, é muito mais do que eu e você conhece, ou que quem sabe um dia pode conhecer. E um dia, eu não sei se essa história é real, mas eu li em um livro que o famoso cientista Albert Einstein ficou famoso pela teoria da relatividade. E visitando a América, entrevistando, ganhou o prêmio Nobel, perguntaram à sua esposa assim, a senhora consegue entender a complexa teoria de Albert Einstein sobre a relatividade? Ela falou assim, não, eu não consigo compreender, é muito complexa realmente, mas eu consigo compreender o meu marido. Ela não conseguia compreender o tamanho da ideia, da lógica, da teoria que o próprio marido conseguiu desenvolver e traçar para que deixasse aquele legado, aquele estudo, mas ela disse que ela conseguia compreender o marido dela. E é mais ou menos assim, nós não conseguimos compreender o tamanho do amor do nosso Deus, mas conseguimos compreender a Deus, porque Ele é conosco, o Espírito Santo fala conosco, Ele está ligado em nós, a Bíblia fala que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e aí nós temos uma ligação forte com o Senhor nosso Deus, e aí nós vamos começar a entender algumas coisas, mas não tudo. A Bíblia, ela é um oceano, e ela nunca será inesgotável. Podemos estudar, mas ela nunca será inesgotável, porque ela é a palavra de Deus, e eu estou acabando de dizer que Deus é tudo. Não tem como acabar com Deus, porque se acabasse com Deus, acabaria com tudo. E tudo o quê? Não sei, o próprio apóstolo Paulo não soube falar. É tal, não tem palavras para descrever. E nessa noite, em rápida meditação, eu queria que os irmãos pensassem comigo sobre o amor de Deus. Em outras vezes eu já até falei sobre isso aqui, mas não com esses versículos, não dessa forma que nós vamos ver aqui, mas já falei do amor de Deus sobre as nossas vidas. Por que Deus quis nos amar? Esse amor que não teve causa. E nós lemos em Efésios 3 que o apóstolo Paulo nos ensina, ou nos incita a querer pesquisar, a entender qual é o tamanho desse amor, mas ele mesmo diz que é incompreensível, que não tem, porque excede todo o entendimento. E aí, nós vamos ver a causa. A causa é porque a proveniência, o amor vem de Deus. O amor é Deus. E Deus não nos ama por uma causa, Ele ama porque Ele nos ama.
não tem uma causa específica. Deus não nos ama por algum mérito. Ele nos ama apesar dos nossos deméritos. Ele nos ama apesar de qualquer circunstância, qualquer situação, porque Ele é amor. Vocês conseguem compreender? Eu não. Deus é amor, o amor flui de Deus. Emerson, e quando que Deus começou a nos amar? Não sei. A Bíblia fala que Ele ama eternamente, para sempre. Deus é amor. Não teve um dia que Ele falou assim, agora eu vou querer amar um ser humano. Não. Quando nós vamos estudar a palavra de Deus e entender o sacrifício de Jesus na cruz, nós vamos entender que Deus promete Jesus lá quando Adão e Eva pecam, quando o pecado entra no mundo, e já tem o plano da salvação para mim e para a sua vida, esse tanto amor que nós estamos falando, e a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus estava morto antes da fundação do mundo. Então o amor de Deus, como Deus é amor, Ele é tudo, mesmo antes de Jesus morrer na cruz, ou mesmo antes de chegar a 2000 e poucos anos atrás, nós entendemos que Deus já estava preparado, tudo preparado, porque Ele me amou e te amou. Então Jesus, antes de morrer na cruz, antes de acontecer aquele dia, o último suspiro, Deus já tinha me amado, já tinha te amado. Então antes de eu nascer, Deus já tinha me amado, já tinha te amado. E antes de eu converter, Deus já tinha te amado, já tinha me amado. Mas antes de eu perdoar, Deus já tinha me amado, já tinha te amado. Mas antes de eu fazer aquela situação ou aquela outra, Deus já tinha me amado, já tinha te amado. Emerson, mas e antes de Deus fazer as ervas do campo, os mares, o céu, Deus já tinha nos amado. Porque Deus é amor, a essência de Deus é amor. Por que eu estou falando de amor? Porque esse é um dos atributos, nós estudamos isso no nosso curso bíblico, que mais envolve conosco, seres humanos, porque é por conta desse amor que eu e você podemos ter vida eternamente. É por conta desse atributo, é por conta dessa visão que Deus é amor e tudo é amor, e Deus procede e vem dele o amor, nós podemos ter tudo. Apóstolo João falando aí no capítulo 3, versículo 16, fala assim, porque Deus amou o mundo. Não tinha nada para que Deus pegasse como bengala e falasse assim, mas eu vou amar por quê? Ou de que ponto vou partir? Deus amou, o amor procede dele. E algo interessante é que o mundo, ele quer dizer algo genérico, algo grande, algo com muitas pessoas. E mesmo com muitas pessoas, é possível afirmar que nessa multidão, nesse mundo inteiro, Deus tinha me amado e tinha te amado. E aí, nós entramos, continuando nessa introdução, por que então que Deus me amou? Por que então que Ele manifesta esse amor por nós, seres humanos? Por que então que Deus manifesta esse tão tremendo, sublime amor por nós? Temos como entender, o apóstolo Paulo fala que excede esse entendimento, mas nós conseguimos sentir o amor de Deus. Quando Adão peca, quando escolhe não obedecer, quando Adão e Eva são tirados da presença de Deus, são expulsos ali do jardim, eu li esse texto e falava, mas o Senhor acabou de fazer, sabia que Adão ia pecar, e agora depois do pecado expulsou Adão e Eva daquele jardim. Antes, um pouco antes, a Bíblia fala que deu tudo para eles, mas por conta da desobediência de Adão e de Eva, expulsou o homem do jardim. E um dia eu comecei a ler esse texto e vi que no jardim do Éden existia duas árvores, uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi essa que o Adão pegou dela para si e pecou, desobedeceu a palavra de Deus. Deus permite então que isso aconteça, mas dá uma sentença para Adão, para Eva e para tudo, para a terra. E a Bíblia fala que tinha uma árvore da vida, e que se Adão comesse daquela árvore da vida, ele ia viver eternamente no pecado, eternamente sem solução, eternamente no erro. E a Bíblia fala assim, antes que ele faça isso, nós o tiraremos daqui, colocaremos para fora, para que ele não faça isso.
Então não é uma expulsão do jardim, não é uma expulsão da criação, mas é uma posição de amor. Antes que ele morra eternamente, eu vou tirar para que ele não faça isso, para que ainda ele aguarde e espere, porque eu já providenciei a solução para o ser humano. E o nosso Jesus estava prometido naquele dia, naquele momento, e os irmãos conhecem a história. Então, se formos pegar o amor de Deus, Ele emenda na Bíblia inteira, e Ele nos ama, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas inconstâncias, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados, Ele nos ama. A misericórdia dEle não tem fim realmente, renova a cada manhã, e mesmo assim, continuamos sem entender, sem saber qual é a dimensão, e por que Ele começou a nos amar. Caminhando para sair dessa introdução, eu quero que você olhe comigo o que está escrito em Romanos 5, capítulo 8. É o versículo que eu tinha anteriormente mencionado no livro de Romanos. Capítulo de número 5, versículo de número 28. Capítulo de número 5, versículo 8. 5, 8. O apóstolo Paulo escreve assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo não tendo recebido, quem sabe, a salvação, mesmo devendo, Deus prova o amor, porque mesmo uma pessoa que deve e que não tem condição de pagar, não tinha condições de pagar essa dívida, o apóstolo Paulo fala assim: é dessa forma que Deus prova esse amor. Eles eram ainda pecadores, nós ainda éramos pecadores, quando Jesus morreu por mim e por você. Mérito nenhum nosso, mas somente pela graça, Deus nos amou a ponto de nos salvar, a ponto de querer viver eternamente conosco. E aí eu te pergunto e me pergunto: será que eu tenho devolvido esse amor para Deus? Eu sou casado, os irmãos, a maioria que é, e quem não é, às vezes está namorando, está noivo, ou ainda vai um dia. E eu tenho aprendido que relacionamento precisa ser cultivado. O amor, ele precisa ser recíproco. Se eu só amar, ou se outra pessoa só amar, não adianta. Relacionamento sempre é uma via de mão dupla. E nós precisamos de entender que Deus nos amou tanto, porque Ele quer que nós o amemos também. Ele quer que tenha algo da nossa parte, não porque Ele precisa de nós, não que Ele espere que a gente dê algo em troca, mas aí nesse ponto eu te pergunto: como está a sua relação para o amor, esse amor grandioso de Deus? Será que você está junto com Ele realmente quando nós falamos no casamento? Juramos aqui, prometemos aqui, que até que a morte separe, ou seja, enquanto Deus tiver fôlego de vida, nós temos que ficar juntos, porque é a nossa palavra que demos. E vai vir tribulações, vai vir tempestades, vai vir problemas, mas a nossa palavra foi essa, que nós ficaríamos ali até o fim, que nós não seríamos covardes para sair quando viemos a primeira luta, quando o arroz queimar, como o pastor diz, né? Nós ficaríamos ali presentes. E eu quero saber qual é a sua relação com esse tal amor de Deus. A Bíblia fala que o amor de Deus, o amor de Cristo nos constrange. Eu quero te perguntar, eu quero falar com você aquilo que o Espírito Santo falou comigo. Será que o amor de Deus tem me constrangido e tem te constrangido? Quando nós pecamos, você tem ficado triste quando você erra, quando você desobedece a palavra do Senhor? Será que eu tenho ficado? Será que nós temos ficado preocupados com o que Deus pensa sobre o meu amor? Sobre como eu demonstro esse amor para o Senhor? Será que nós como igreja ficamos preocupados e queremos retornar esse amor como um casal que um precisa de ser recíproco com o outro, fazer o casamento acontecer? Será que você tem feito isso? Será que eu tenho feito isso? E eu me peguei falando: Senhor, eu estou longe, porque o seu amor é muito grande. O Senhor me ama todos os dias. Antes de eu acordar de manhã, o Senhor já está me amando. É algo assim, 7 dias por semana, 24 horas por dia. É difícil te acompanhar, Senhor. Mas o que o apóstolo Paulo quer nos dizer é que nós precisamos, irmãos, a cada dia, pensar nisso, falar disso. Fala assim com todos os santos: vocês precisam de entender, vocês precisam de conversar sobre isso, vocês precisam de falar, porque isso não é algo banal.
Isso não é a notícia do Jornal Nacional que todo dia tem às 8 horas. Isso é algo único, fenomenal, que só existe um no mundo. É o amor tão grande do nosso Deus. O apóstolo Paulo nos quer incentivar a pensar nisso. E eu quero trazer para aqui. Se ele fala que é para trazer nos santos, na Assembleia dos Santos, aqui é a Assembleia dos Santos. Nós precisamos de parar e falar: Senhor, será que nós temos ficado constrangidos? Ou a iniquidade tem tomado nosso coração? Temos domesticado o pecado que às vezes fazemos e às vezes entra na nossa cabeça que já é até normal. Será que estamos tão perto do Espírito Santo de Deus para que quando Ele fale conosco a gente consiga escutar? Ou não? Estamos tão longe que já cauterizamos o pecado na nossa cabeça e que ele não faz diferença nenhuma mais sobre as nossas vidas? O que o apóstolo Paulo quer nos ensinar, quer falar, é que precisamos de falar, mencionar sobre isso. Precisamos de entrar na presença de Deus e chorar, porque é um amor que nos constrange, ficamos envergonhados. Pastor, um dia, se não me engano, no culto dos homens, do Dia dos Pais, se não me engano, falou sobre Jó, e falou sobre a integridade. Integridade é algo que é integral, é algo que é um inteiro, é algo integral. E ele disse na sua mensagem que a melhor forma de ver se nós sejamos ou somos, íntegros de verdade, é começarmos a pensar como agimos quando estamos sós. Será que eu e você somos íntegros quando estamos sós? Porque na realidade nós nunca estamos sós. Porque se Deus é tudo, Ele está com você em todos os lugares, mesmo que você não tenha a companhia de alguém. Irmãos, o amor de Deus é tão grande, que Jesus não era um filho como o meu é. Jesus era o Filho de Deus, Ele era perfeito, Ele é santo, não precisava de morrer. E Ele deu o seu Filho para pagar a minha dívida e a sua dívida. É um amor que é excelso, é grande, não tem explicação. O ser humano nunca vai conseguir compreender o tamanho desse amor. Por mais que se pregue num púlpito, por mais que se pregue na escola dominical, por mais que você vai para o seminário, fique 5 anos estudando, você não vai conseguir a largura, a medida, o comprimento, a profundidade, porque Ele é tudo. Deus é tudo e seu amor é tudo. A Bíblia fala que Deus é amor, a essência de Deus é amor, e a essência de Deus é nos amar. Será que como estamos vivendo como igreja? E digo isso, irmãos, porque Deus falou isso comigo antes. Se você está se sentindo incentivado, motivado, até constrangido, como a Bíblia fala que o amor nos constrange, eu também fiquei assim. E como o pastor sempre fala, púlpito é lugar de ensino. Nós vamos sair daqui a pouquinho. Eu quero saber como é que está a sua relação de amor com o nosso Deus soberano daqui, quando nós saímos daqui para fora. Quando eu pegar meu carro e ir embora, quando você pegar o seu, quando você pegar o outro. Como é que é a nossa forma de falar com Deus, que nós o amamos? Como é que é esse relacionamento? Nos preocupa, porque às vezes o mundo tem nos pressionado de tal forma que tudo é normal. Uma arma de Satanás para a minha vida e para a sua vida não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. Irmãos, nós não temos um clube social. Isso aqui não é um clube social, é um ajuntamento de pecadores, de pessoas que precisam. O pastor pregou quinta-feira, nós somos dependentes de Deus, não porque somos fortes, mas precisamos de Deus. Somos fracos, nem sabemos orar como convém. A igreja só serve para um ajudar o outro, para um orar pelo outro, para um ajudar um a entender isso. É isso aqui que nós estamos fazendo. Irmãos, a trombeta vai soar, porque tudo que Deus falou, Jesus falou que nenhuma palavra iria passar, e tudo que Deus falou já se cumpriu ou vai se cumprir, porque a palavra dele não volta. Ele não é homem para que brinca ou para que minta. E eu quero estar no arrebatamento, você também tem que querer estar nesse arrebatamento, mas para isso precisamos de entender. E agora eu quero chegar no final dessa complexidade do que eu estou falando, que eu acho até eu mesmo não consigo entender às vezes, o que eu mesmo estou propondo para nós pensarmos nessa noite. Será que nós, enquanto servos, enquanto filhos, enquanto perdoados, enquanto pessoas que tivemos o nosso pecado apagado, a nossa dívida perdoada, a Bíblia fala que nós somos justificados.
Quando alguém é justificado é porque ele pagou a pena dele. Você pagou alguma coisa? Eu não paguei, você também não. Isso é obra e fruto do amor de Deus para conosco. Não éramos merecedores. A Bíblia fala que estávamos perdidos, estávamos em trevas, e que o Pai, que é Deus, nos encontrou. Aonde não sei, você estava num lugar, eu estava no outro, e não era por força minha e sua, mas Deus nos encontrou pelo seu amor, e o amor nos alcançou, nos tirou das trevas e nos transportou para um outro reino. Estava num reino de trevas, e Ele pega, tira e colocou você num reino de luz. E agora eu quero fechar nessa parte falando para você: você tem ficado constrangido com o amor de Deus? Amém, se nós estivéssemos ficando ao passar do tempo constrangidos. Agora, se você não tem ficado, irmão, vigia, porque é muito provável que você ainda não conheceu a Jesus, que você ainda precisa ter uma experiência com Jesus, porque os meus erros, os seus erros têm que nos constranger, temos que nos chorar, temos que pedir misericórdia segundo em segundo, porque é somente um amor desse que salva, que paga um preço que era meu e seu. Somente Jesus, somente esse amor de Deus consegue fazer sobre isso. E a minha pergunta é: será que temos pensado nisso? Ou a nossa preocupação somente é com as coisas desse mundo? É quem vai ganhar ou quem vai deixar de ganhar a eleição? Se nós vamos ter ou não um emprego? Se vamos ter ou não o dinheiro? Se vamos ter ou não a nossa solução? Se a saúde vai bem ou mal? Se vamos ser curados ou não? Será? O que o Espírito Santo de Deus quer de nós, igreja, e quem tem ouvido, ouça, é que precisamos chorar, de falar: Deus, como o teu amor é grande, como me alcançou. E nós precisamos de ficar contritos, constrangidos por esse amor. Você sabe disso, eu já sei. Vir ao templo não salva ninguém. Tem muitas pessoas que conseguem chegar até a igreja, mas não conseguem chegar até Jesus. Nós precisamos de acordar. Não estou falando, eu falo nós, não estou falando você ou eu dando nome. Nós precisamos de acordar e de fazer um balanço na nossa vida. E será que eu estou ficando constrangido quando eu penso nesse tamanho desse amor? Um amor que eu não valia nada, que eu não merecia nada, e Ele fez tudo por mim. Deus não nos amou porque Jesus morreu na cruz. Jesus morreu na cruz porque Deus nos amou. Nós o amamos, a Bíblia fala, porque Deus nos amou primeiro, e é por isso que nós hoje temos o amor para com Ele. Essa é a pergunta. Eu vou entrar na parte boa, né? Porque já assustou, já exortamos nosso coração, nossa mente. Será que somos reconhecedores do amor de Deus para conosco? E a parte boa, abra aí, pula um pouquinho aí, Romanos capítulo 8, versículo 35. Diz assim, Romanos 8, 35. Paulo faz algumas perguntas aqui atrás, eu não vou me ater, vou ficar aqui no 35, mas depois esse texto vale a pena a gente ler, reler, até entendermos bastante. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Olhe para mim aqui. Fiquei pensando assim, por que Paulo colocou tribulação primeiro? Porque é a coisa que mais nos tira da presença de Deus. E não é na presença de Deus você deixar de ser crente, não é isso não. É o reconhecimento que Deus está aqui, que Ele é todo poderoso, que Ele é grande, e que nós precisamos de dedicar esse amor um ao outro. O que mais nos tira do nosso entendimento é a tribulação, é as dificuldades do dia a dia que passamos. Um pouco atrás, ontem, quinta-feira o pastor pregou, Paulo fala assim no 8,18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A fé de Paulo é que o sofrimento dessa vida não vai nem chegar perto, nem ser comparado com a glória do futuro, porém ele quer e mostra que existe um sofrimento nesse tempo. Ele vira e fala assim, será que a tribulação te para? Irmão, fica aí a pergunta,
no dia que nós paramos a congregação, como lemos, a Assembleia dos Santos, para falar do amor de Deus, para tentar medir. Fica aí na sua cabeça e na minha cabeça, será que a tribulação tem me distanciado da percepção do amor de Deus para com a minha e sua vida? Será que a tribulação tem te separado do amor de Deus? Irmão, é triste falar isso. Se porventura, qualquer que seja a tribulação, te separar do amor de Deus, é porque você nunca realmente foi amado por Deus. Porque o amor de Deus, a tribulação nunca vai te separar do amor de Deus. Você vai passar por ela. Jesus falou para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu, mas nós teremos muita tribulação nesse mundo. Mas nada, a tribulação não pode separar do amor de Deus. Ele continua falando assim, ou é a angústia, ou é quando estivermos angustiados. Será que isso pode nos separar do amor de Deus? Ele continua falando, e a perseguição? A igreja primitiva foi muito perseguida, quem sabe você um dia já foi, quem sabe eu já fui. Mas e as perseguições que vivemos aqui nesse mundo, será que pode nos separar? Aí ele continua, ou é a fome? Ou é o dia que faltar o alimento na nossa mesa? É o dia que, o que aconteceu para um pouco com Jó, faltou tudo para Jó, perdeu tudo de mais importante que ele tinha na terra, no físico, que eram os filhos, a família, os bens, tudo de importante ele perdeu. E nesse dia, será que isso pode separar o amor? Ele continua falando assim, ou a nudez, ou será que o perigo pode separar do amor de Deus? Ele quer que nós pensamos nisso. Será que quando estivermos no perigo, fala, não sei se vou, porque se for posso perecer, alguém pode me acertar, será que isso pode separar? Aí ele fala assim, e a espada? Irmãos, quantos que já não falaram, negaram o nome de Jesus, literalmente quando colocaram a espada não sei o que eu falaria, mas pela fé eu falaria que em nome de Jesus eu morreria a espada, mas o amor de Deus, porque Ele é tão grande, Ele nunca me separaria do Senhor Jesus. Que a Bíblia está falando, Paulo está falando, a Bíblia não mente, a espada, nada vai me separar desse amor, e do seu amor, e o meu amor para com Deus, do amor de Deus para com as nossas vidas. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, falando do Salmo, quando também fala sobre as tribulações, sobre as lutas, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo fala assim, olha, nós vamos sofrer, porém o amor de Deus é tão grande, que além de te amar, Ele sabe dos problemas, das aflições desse tempo, porém, nós somos mais do que vencedores. Nós não vamos só vencer isso aqui não, porque ele está falando isso aqui tudo. Por que Paulo fala que é mais que vencedores? Já pensaram nisso? Porque isso aqui está falando da vida terrena, a espada, a nudez, a fome, a peste, tudo aqui, a tribulação. E Paulo fala assim, nós somos mais do que vencedores, porque além de vencer aqui, nós já foi nos dada a vitória na eternidade. Nós somos mais um pouco do que vencedores, não vencemos só aqui nesse mundo. Vencemos lá, não que merecesse, mas Jesus venceu por nós. Aí ele fala, porque eu estou bem certo, é a minha certeza também, tem que ser a nossa certeza. Porém, eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, olha Paulo falando da pandemia, do coronavírus, do dia que você foi mandado embora, dos problemas que nós enfrentamos aqui em 2020, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem as, no nosso caso que vai vir ainda, nem os poderes deste mundo, deste século, nada, nem a altura, ele falando de novo do tamanho, da proporção, nem a profundidade, aí ele apela, nem qualquer outra criatura que eu não conheça que exista, nem qualquer outra criatura, qualquer outra pessoa, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. A Bíblia fala que Deus nos arrancou de mão forte das trevas e nos colocou para a luz. E essa mão forte, João fala, o Evangelho de João fala que nós estamos na mão de Jesus e que ninguém nos consegue tirar dessa mão. Sabe o que é isso aqui? Não é para você sair aqui amanhã pecando, chutando o pau da barraca e falando que, então ninguém se separa, não. Isso aqui é o amor de Deus. E o outro lado? E a via de mão dupla?
Será que você vai ficar constrangido com o amor de Deus? Porque a Bíblia é clara que a perseverança dos salvos, dos crentes, daqueles que estão ali, sempre será vista, porque aquele que está em Cristo, nada pode assolar. Aquele que permanece, aquele que vive, aquele que prossegue, aquele que está em Cristo, nada pode atingir. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer para o ser humano, enquanto estivermos vida aqui, o pior fato que acontece, a pior dor que pode acontecer para qualquer um de nós, enquanto tivermos vida aqui nessa terra, é a morte. Porque ela é muito dolorosa. Principalmente de alguém que nós gostamos e amamos. Os irmãos com certeza já passaram por isso e não precisa de eu falar o tanto que é ruim. E o que o apóstolo Paulo fala é que nem a morte venceu o amor de Deus para conosco. Porque Jesus foi lá e pegou a chave do inferno e da morte e falou assim: agora é eu que vou coordenar aqui esse negócio. Eu que vou dar ordens aqui. E na hora que a trombeta soar, nós poderemos ter a certeza, a plena certeza, que vamos ser chamados para encontrar com Cristo. E como eu sempre tenho dito, a eternidade está logo ali. Muito próximo. Quer seja para eu, para você, sozinho, quer seja para a igreja. Não sei se dá mais 2000 anos depois de Cristo, como nós estamos em 2020, não. Está muito próximo. E quando a trombeta soar, nós vamos encontrar Jesus Cristo nos ares. Nós vamos ser arrebatados, ou quem sabe, ressuscitados como Ele foi. E vamos estar, sim, vendo Ele face a face. Vendo com os nossos olhos, porque foi promessa dos olhos que o povo estava vendo, com os mesmos olhos eles viriam. E aí a Bíblia quer nos falar que nem a morte, que é a pior coisa do mundo, vai me separar e te separar do amor de Deus. Irmãos, isso é para nós pensarmos, isso é para nós meditarmos, isso é para nós digerirmos, isso é para nós estudarmos. Não porque temos que entender o amor de Deus, nós já vimos, não vamos entender. Mas isso é para gerar em nós uma fé tão grande e uma comunhão com Deus tão grande, que toda vez que você lembrar, você vai se constranger com esse amor de Deus. Toda vez que você pensar nisso, você vai lembrar da obra maravilhosa que Deus fez por você na cruz do Calvário.